Nós vamos falar agora sobre política. Estamos em contato com o Oriovisto Guimarães, que é senador do Podemos do Paraná, é vice-líder do Podemos. Senador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer estar na Jovem Pan novamente. Bom, senador, pode ser uma semana bastante importante para o governo, não em relação a matérias que possam ser aprovadas, mas na questão da discussão de vetos. E eu queria saber se haverá mesmo aquela sessão do Congresso, não é, para derrubada de vetos, que estariam na pauta 28 vetos, não se sabe qual seria o posicionamento claro do Congresso em relação a isso, e mais 2 projetos de lei que podem abrir crédito no orçamento federal, fiscal, liberação de recursos para estados e municípios, mas tem alguns vetos aí que o governo pode sofrer derrota. Tem sim, tem alguns vetos que o governo pode sofrer derrotas. Um veto onde eu acho que a derrota do governo é quase certa é com relação à desoneração da folha de pagamento de 17 setores durante o ano de 2021. São vários setores que estão incluídos, couro, tecnologia da informação, carros, construção civil, comunicações, enfim, vários setores, alguns deles que empregam maciçamente mão de obra e, em função dos problemas todos que houveram para esses setores durante a pandemia, a maioria dos parlamentares, principalmente do Senado, entende que seria justo, que seria oportuno manter esse auxílio que foi dado no Senado, que é, ao invés dele pagar a integralidade dos encargos sociais, ele paga um pequeno percentual da sua receita bruta. Isso já foi feito em governos anteriores e a tendência agora é que fosse feito por mais um ano. Então, esse é um ponto onde eu acho que é importante, que acho provável que o governo sofra uma derrota aí e que pode significar alguma coisa como 10 bilhões de reais que vai aumentar o déficit da nossa Previdência. Tem algumas coisas mais específicas que não estão relacionadas à economia, mas tem também a posição do governo em relação à população indígena, até a questão da obrigatoriedade do uso de máscaras, que o presidente vetou essa obrigatoriedade em vários setores. São alguns temas também que geram uma certa polêmica. Sem dúvida. Essa questão, essa birra do nosso presidente Bolsonaro em tentar ignorar a pandemia, ele está fadado a sofrer derrotas, uma atrás da outra. Essa questão das máscaras, por exemplo, é uma coisa que eu não tenho a menor dúvida que o veto cai. Não é? A questão indígena também é uma questão que é muito cara à maioria dos congressistas. Não é? Algumas coisas que o governo vetou, como o fornecimento de água potável e outras que eu acho que são realmente impossíveis de serem feitas na prática, essas eu acho que não, acho que ele não vai perder. Mas, no que diz respeito à proteção da população indígena de um modo geral, a tendência é que perca, assim, alguns desses vetos. São muitos vetos, sabe, Denise? É impossível a gente falar genericamente sobre todos eles, porque é uma quantidade enorme de vetos, a gente vai ter que, na hora, analisar um a um e ver o que acontece. Estou te falando de alguns apenas, tá? Houve um acúmulo, né? São 28 vetos que serão discutidos e pegam vários assuntos, como o senhor falou. O senador, o senhor destacaria algum outro que seria mais relevante, inclusive do ponto de vista de expectativas aí da população? Com relação ao marco regulatório do saneamento, quando nós aprovamos no Senado a última versão, foi combinado entre o governo e o Senado 2 vetos. E esses 2 vetos o Bolsonaro fez. Esses 2 vetos vão continuar porque foram feitos a pedido da maioria do Senado. Esses não caem. Mas, além desses 2, o governo vetou mais 9 itens do marco regulatório do saneamento. Desses 9, alguns deles proíbem a parceria público-privada. Eu imagino que esses vetos vão cair. Esses vetos provavelmente cairão. E vai ser bom para o Brasil se eles caírem. Agora, o senhor vê que há uma base de apoio maior do governo, ou esses temas vão ser discutidos de acordo com os interesses das bancadas, interesses dos empresários, as situações colocadas no Congresso um a um? Porque o governo tem se aproximado do Centrão, tentando garantir uma base de apoio. Houve uma divisão grande do partido dele, PSL. O próprio PSL agora parece mais disposto a um entendimento novamente com o presidente, pelo menos uma parte, não é? Mas como é que estaria a questão de base de apoio e outros interesses que determinam o posicionamento do Congresso?
Veja, Denise, o PSL já não é o partido do presidente Bolsonaro. Ele saiu do PSL, não é? O PSL, inclusive, rachou. Exatamente. Então, alguns senadores que, por exemplo, o Major Olímpio, a senadora Soraya, que participam do PSL, eles têm tido um comportamento muito parecido com o comportamento do meu partido, que é o Podemos. Nós não fazemos parte de base de apoio, nós não damos apoio incondicional ao presidente Bolsonaro e nem fazemos oposição também ao governo Bolsonaro. Nós julgamos item a item de acordo com os interesses nacionais. Quando a gente entende que é para o bem da nação, a gente vota apoiando o governo. É o que vai acontecer nesses vetos. Inúmeros vetos desses nós queremos que sejam mantidos. Existe, por exemplo, os vetos feitos àquele projeto do Moro ainda, que tratava de combate à corrupção, onde o presidente vetou várias coisas da Câmara que eu, particularmente, quero que todos esses vetos sejam mantidos, porque melhora o combate à corrupção. Né? Então, assim, no Senado tem o líder do governo, que é o Fernando Bezerra, tem alguns parlamentares que claramente são pró-governo, mas não vejo uma base, uma maioria definida de apoio ao governo Bolsonaro. Agora, senador, tem algumas pautas, alguns vetos que serão discutidos que podem ter implicações aí fiscais para o governo até pesadas. A gente já citou a questão da desoneração da folha, mas tem a ampliação do auxílio emergencial, tem possibilidade de reajuste de servidores estaduais e municipais, tem impedimento para que o governo execute em 2020 garantias e contrapartidas das dívidas de estados e municípios renegociadas, transferência de 8,6 bilhões do Fundo de Reservas Monetárias para governadores usarem no combate à pandemia, tem crédito rural, financiamento de dívidas do setor agrícola. Então, tem muita coisa relacionada às contas públicas que a equipe econômica tenta segurar, não é? Claro que sim. E nós temos que dar um pouco de ouvido, nós temos que dar muito ouvido à equipe econômica. Eu dou muito ouvido ao que vem da parte do Paulo Guedes, do que vem da parte do Alderi, do secretário lá do Ministério da Economia, porque é assim, Denise, é muito bom, é muito confortável para um político, para um senador, para um deputado, fazer obséquios com o dinheiro público. Né? Então, por exemplo, tá bom, vamos transferir não sei quantos bilhões para os estados, não sei quantos bilhões de ajuda emergencial, vamos isentar a folha de pagamento de não sei quantos setores. Mas tudo isso, Denise, um dia vai ter que ser pago por alguém. Porque não existe milagre, né? Não existe almoço grátis. Quando nós fazemos uma isenção, quando nós damos uma ajuda, nós estamos sacando contra o futuro. Nossos filhos, nossos netos, nós mesmos, enquanto estivermos vivos, em algum momento vamos ter que pagar isso. Ou com aumento de impostos, né? Ou, enfim, fazendo com que o PIB cresça para que o governo arrecade mais, porque senão seria muito fácil resolver tudo, né? Era só o governo dizer, ok, eu vou dar o dinheiro. Mas esse dinheiro é finito. A nossa dívida pública interna está subindo assustadoramente. Provavelmente nós vamos chegar no final desse ano com uma dívida equivalente a 100% do PIB, que é uma coisa maluca, que só está sendo admitida agora por causa da pandemia, que não afetou só o Brasil, mas afetou o mundo inteiro. Mas assim que acabe essa pandemia, nós vamos ter que pagar essa dívida, nós vamos ter que voltar a ter uma disciplina fiscal muito forte. Então, é preciso ajudar agora? É preciso. A ajuda emergencial foi necessária? Foi. Tudo que foi feito até agora, o Senado, a Câmara, aprovou quase tudo que foi pedido em termos de ajuda foi dado. Era essencial, porque tinham pessoas passando fome, porque tem um exército de desempregados, é uma situação de emergência. Então, aí, quando você tem uma emergência, se justifica você aumentar a dívida para passar a emergência. Mas passada essa emergência, nós temos que pensar que nós vamos ter que pagar a conta, né? Então, é preciso fazer as ajudas, mas com muita consciência para não levar também o país depois para uma inflação desenfreada, um dólar absurdamente caro, e por uma situação que pode desorganizar a economia ainda mais e provocar mais desemprego e mais dificuldades para todos nós, não é?
É isso, nós ouvimos Oriovisto Guimarães, que é senador do Podemos do Paraná, vice-líder do partido. Senador, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês. E um veto é derrubado com o apoio de pelo menos 250 votos de deputados federais e 41 senadores. Isso para a derrubada do veto que é feito pelo presidente da República, presidente Bolsonaro.